Olá pessoal, bem-vindos ao CAE Cosmopolita, aqui é Angela Beatriz que vos fala. Vamos conversar um pouquinho neste vídeo sobre o efeito espelho ou o espelhamento. Este fenômeno é um fenômeno psicológico, mental, né? Que acontece em todos os relacionamentos, todos. Dizem, segundo os psicólogos, psiquiatras, então dizem que esse efeito é quando aquilo que nos incomoda ou aquilo que nos agrada na outra pessoa, no outro, é porque está encontrando um eco. No fundo, também está ressoando com algo que nós também temos na nossa personalidade. Quando é algo negativo, isto nos irrita profundamente. Nos irrita o comportamento do outro. Quando nós sim, percebemos de forma inconsciente que aquilo que a pessoa está fazendo é algo em nós, que nós não gostamos em nós mesmos. Quando é algo positivo, nos faz sentir muito bem. Sentimos aquela empatia, aquela coisa boa, que aquele comportamento é confirmado, né, com alegria em nós. Nós ficamos contentes, satisfeitos. Então, segundo alguns especialistas na mente humana, dizem que esse efeito de espelhamento é algo muito positivo, porque nos ajuda a nos conhecermos mais, a vermos partes de nós, da nossa personalidade, do nosso ego, que normalmente nós não vemos. Por isso que é tão importante não nos isolarmos, buscarmos sempre conviver com os nossos amigos, com os nossos familiares, né, com alguém que amamos, né? É mais desafiador ainda, porque é aquela pessoa que nós amamos, por quem estamos apaixonados, neste caso também seria a nossa chama ou uma alma gêmea. Nós queremos sempre, né, que ela veja o nosso melhor. Nós queremos sempre mostrar o nosso melhor. Então é mais desafiador ainda. E estas pessoas que têm um relacionamento íntimo conosco, nossos amantes, nossos namorados, nossos esposos, esposas, pelo fato deles conviverem com a gente ali no dia a dia, né? Elas têm mais intimidade com a gente. Então elas têm mais liberdade para nos dizer aquilo que elas estão sentindo, o que as está incomodando nelas mesmas. E esse efeito espelho é mútuo, né? O que nos incomoda no outro é porque mexe lá dentro de nós, nós também temos aquele defeito. E o que está incomodando o outro é porque o que o outro vê em nós e o incomoda ou a incomoda é porque a pessoa também tem nela este probleminha aí por resolver, esta pendência emocional, comportamental. Então é muito enriquecedor nós convivermos com as pessoas. Os nossos familiares também. Sempre tem aquele alguém, né? Que a gente fala aquela casquinha de ferida, aquela pessoinha que nos irrita, né? Tem aquele alguém que mostra um lado, né? Que nos provoca. Sempre tem um que nos provoca. Sempre tem um que nos critica, né? Então isso é normal, mas isto é algo saudável, é bom. É bom porque ajuda o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, nos ajuda a percebermos o nosso ego, o quanto o nosso ego está dominante, o quanto nós precisamos domar esta fera, né? Então é muito positivo. E isto de nós precisarmos do outro para nos reconhecermos profundamente, me lembrou um pensamento da filosofia indiana.
da filosofia dos yogis, os grandes yogis, dos mestres indianos, que tem uma teoria deles que diz assim, que Deus, ou né, a divindade criadora, criou o universo para poder se reconhecer a si mesmo. Porque antes de existir tudo que existe estava em estado contido e manifesto. Então só existia a mente divina sem se manifestar nas dimensões materiais. E dizem, uma das teorias do motivo porque a divindade, a fonte, começou a se manifestar de tantas formas, em tantos tipos de seres, tantas coisas, tantas dimensões, forças, foi para poder se relacionar consigo mesmo, reconhecer-se a si mesmo. Então, o universo, tudo que existe no universo, é um espelho de Deus, onde Deus se vê a Ele mesmo, ou a ela mesma, né? Porque a gente tem essa mania de falar que Deus no gênero masculino, mas Deus é Ele e ela, né? É uma força. Eu acredito que esse efeito espelho entre as pessoas que se amam de verdade, entre as almas gêmeas, entre as chamas gêmeas, é algo muito enriquecedor, é algo mesmo para ascensionar a consciência do ser humano, porque é o efeito de espelhamento que acontece entre pessoas que se amam, pessoas que buscam o bem do outro. Então, mesmo quando tiver aquele momento, acontecer aquele momento de lavar a roupa suja, aqueles 5 minutos que a pessoa vem e fala o que sente, então, mesmo quando acontecer isso, vai acontecer no nível bom, no nível alto, né? Não assim, no querendo tocar na ferida do outro para magoar, tocar na ferida do outro para de repente se livrar da pessoa porque já não ama mais a pessoa, né? Causar um desconforto, para repelir a pessoa, né? Apenas para machucar. Agora, quando este efeito espelho gera um desconforto, no caso entre as chamas gêmeas, as almas gêmeas, entre pessoas que se amam, ele abre uma porta, uma possibilidade para que ambos aprendam mais um com o outro, né? E nas chamas gêmeas acontece um outro fenômeno que tem a ver, eu assim analisando, meditando bem sobre as polaridades, eu percebi uma coisa. O efeito espelho entre as chamas gêmeas, ele tem uma característica transcendental. Vamos pegar a mesma situação que irrita a chama Yin e também irrita a chama Yang. Só que a chama que é mais Yang, aquela mesma situação, ela vai reagir diferente. Ela vai estourar. Vai falar mesmo, vai reclamar, vai ficar muito irritada, vai ter uma reação mais agressiva para fora. Ela não vai se voltar para dentro e fazer de conta que nada está acontecendo. Só que as duas chamas estão passando pela mesma situação. É uma mesma situação que irrita ambas. Só que cada uma vai reagir de um jeito. Então a chama que é Yang vai perceber. Fala, eu vi que você não gostou daquilo. Você não estava bem naquela situação. Por que você não falou? Por que você não disse não? Por que você não falou tudo na cara na hora? Por que você sempre guarda tudo? E a chama que é mais Yin vai falar para outra: por que você é sempre tão agressivo? Quando acontece aquela mesma situação que te irrita, eu entendo você porque também me irrita. Mas por que você não procura ficar de boa? Deixa pra lá. Que te custa
concordar, deixa pra lá. Mas a outra vai dizer, aqui é mais Yang, vai dizer, não, eu gosto de falar o que eu sinto. Eu vejo que você não se sente bem com a situação. Você engole tudo. Isso faz mal para você. E aí vai falar, mas eu vejo também que você não gosta daquela situação. Só que você fica muito irritado, você se descontrola, sua pressão sobe, você fala coisas que não deveria ter falado, que depois você se arrepende. Então, entende? Era uma mesma situação que causava irritação para as duas chamas. As duas encaram aquela situação como algo negativo. Uma situação hipotética, vocês podem imaginar aí para vocês. Uma provocação, alguém que fala alguma coisa, alguém que vem e faz uma crítica, uma pessoa que chega para elas falando coisas que não deveria falar. A mesma situação causou irritação, causou sentimentos de conflito interno em ambas, só que cada uma reagiu segundo a polaridade que é. E quando uma olha para a outra, vendo como a outra está reagindo, não concorda, por causa que elas têm polaridades diferentes. Só que aí vai mostrar para outra, você não deveria ser assim, você poderia ser mais. Por que você reagiu com tanta agressividade? E a Yang vai falar, mas por que você faz de conta que está sempre tudo bem? Então ambas vão começar a conversar, porque elas querem ver o bem uma da outra, e elas vão conseguir fazer o equilíbrio da situação interna das duas, porque uma vai ensinar para a outra, porque ambas vão conseguir enxergar que é preciso encontrar aí o caminho do meio, nem ser tão passiva, aceitar tudo, dizer sempre sim para tudo, mesmo quando não está contente. E a outra vai ver que não é bom também reagir sempre com tanta agressividade, sempre querer se impor, ter aquele impulso de mostrar o descontentamento, de falar tudo. Então ambas vão ver que os extremos aí, da forma como elas estão se comportando, segundo a sua polaridade, o extremo não é bom. Então elas estão vendo, uma está vendo claramente como as polaridades estão afetando os relacionamentos, aquela situação que elas estão vivendo. Uma vai ensinar para a outra, vai ser o espelho, mostrar para a outra o que está acontecendo com bastante clareza, e para o bem de ambas, elas vão conseguir tirar o melhor e chegar na conclusão de que nem 8 nem 80. Então elas vão aprender uma com a outra. A que é mais yin vai aprender a não ser tão yin. A que é mais yang vai aprender a não ser tão yang, não ser tão reativa, e a yin não ser tão passiva, e vão chegar no que é na harmonia. A harmonização das polaridades faz bem para ambas. Então, e este é o efeito espelho nas chamas gêmeas, segundo a polaridade de cada uma. Olha que magnífico, olha como isto é um crescimento. Por isso que é dito que o encontro das chamas gêmeas é um encontro para a ascensão espiritual, a ascensão do ser humano. Resumindo, o efeito espelho acontece sempre em todos os relacionamentos, todos, de chamas gêmeas, de almas gêmeas, nos relacionamentos kármicos, e isso sempre acontece. A grande diferença mais benéfica que existe é nas chamas gêmeas, porque no relacionamento kármico há um choque muito grande, e pelo fato
de haver ainda muito apego ao ego, muitos conflitos ainda mal resolvidos, muitos traumas de vidas passadas por baixo, de pano de fundo do relacionamento, mágoas contidas, lembranças inconscientes de brigas, de um ter prejudicado o outro em vidas passadas. Então, assim, há um histórico muito pesado que tem que ser trabalhado aí, sendo trabalhado, né, no relacionamento kármico. Então, o efeito espelho, ele causa muito sofrimento, porque ainda não há harmonização. São almas que não estão se relacionando no amor incondicional. Então, é bem mais difícil trabalhar o efeito espelho no relacionamento kármico. Há muitas brigas, há mágoas. Se pelo menos uma dos envolvidos no relacionamento já não tiver desenvolvido bastante sua espiritualidade, vai haver mesmo brigas, vai haver mesmo acusações. Então, é muito doloroso, muito sofrido. Então, sempre que alguém está em relacionamento kármico, percebe, já chegou nesse nível, sempre que um dos dois chegou nesse nível de perceber que realmente está no relacionamento kármico, importantíssimo, ou buscar ajuda de um terapeuta, procurar mais conhecimento, informação sobre conhecimento espiritual, como informação sobre como funciona o subconsciente, para conseguir trabalhar esse relacionamento, porque sem isto fica muito difícil. Agora, em almas gêmeas já facilita mais, porque já há aquela afinidade, já há uma história de boas histórias de vida em vidas passadas, tem aí um material bom, emocional, que ajuda ambas a serem mais complacentes uma com o defeito da outra, a procurarem uma ajudar a outra. É muito positivo nas almas gêmeas. Somente o relacionamento de chamas gêmeas é que supera o de almas gêmeas, porque aí é o mesmo ser, a mesma essência, que de toda forma uma quer o bem da outra. E assim, o máximo que pode acontecer quando duas chamas gêmeas têm uma diferença muito grande na sua expansão de consciência, o máximo que pode acontecer é uma se afastar, embora e viver os seus processos de expansão de consciência separado em outros relacionamentos ou sozinha, e depois, com o tempo, quando estiver mais amadurecida, voltar. Mas não há aí aquele entrechoque, sabe, de querer jogar na cara e ficar magoando, usando a fraqueza do outro, né, contra o outro, né, para humilhar o outro, como acontece muitas vezes em relacionamento kármico. As chamas gêmeas, elas nunca vão fazer isso, de, sabe, botar o dedo na ferida do outro só pelo prazer de se sentir superior ao outro, prazer de magoar, prazer de se vingar de alguma mágoa que o outro possa lhe ter feito. Nas chamas gêmeas isso não acontece. Então, quando elas estão mais harmonizadas, já estão no nível espiritual, praticamente no mesmo nível de consciência, no nível espiritual, elas vão sempre procurar trabalhar esse efeito espelho, mas sempre com muito amor, procurando vendo no defeito do outro a possibilidade de ajudar o outro, né? E vendo no defeito do outro, na forma como o outro lida com aquele próprio defeito que tem, tirar algo bom para harmonizar a si mesmo. Um vai fazer isto com o outro. Então, até ambas conseguirem encontrar ali a harmonização, o meio termo. Nem agir muito segundo a polaridade totalmente mais yin, e nem agir somente com uma polaridade mais yang, mas elas vão buscar harmonizar. E é o que a vida pede. A vida pede harmonização, não o desequilíbrio, né? Mas a harmonização de forças. Bom, eu espero ter conseguido passar um pouco do que eu entendo para vocês, e eu vou procurar voltar novamente neste tema,
porque é muito interessante, muito agradável falar sobre isto e muito importante para todos nós, né? Que a vida é isto, a vida é relacionamento, é nos relacionando com outras pessoas que nós nos conhecemos melhor, né? Então é isso, queridos, e até o próximo vídeo.